Hoje o Real Madrid jogou com o Espanhol. Eu assisti o primeiro tempo ao vivo, o segundo tempo eu não consegui. No primeiro tempo, eu vi o Real Madrid muito mal. Vários dos problemas que eu já comentei pra vocês em outros vídeos falando do Real Madrid, eu voltei a ver hoje. Mesmo eu falando que muitas vezes o problema, o que segurava o ataque era o Mbappé, porque ele é um cara que se ele tá em campo, ele tem que exercer as funções dele, senão alguém mais vai ter que fazer as funções suas próprias e dele. E isso acabava prejudicando o time, porque em muitos momentos é como se a gente jogasse com 10, de fato. Com 10 em vez de 11, o que eu me referia muitas vezes era preencher a área, tá ali pra receber um passe, pra receber um cruzamento. E hoje no primeiro tempo eu vi muito disso, cara. Eu vi muito disso por quê? Porque na formação inicial, no tal do esquema 4-4-2, a indicação dava pra gente Vinícius Júnior e Brahim Dias na frente. Porém, o Brahim tava recuando muito, tava vindo pro meio do campo, tava às vezes chegando até perto da própria área pra ajudar a sair da pressão, ajudar na marcação, ajudar na construção de jogo. E o Vinícius muito pelo lado do campo. E às vezes do Bellingham também recuado, às vezes do Bellingham ajudando na defesa dentro da área, às vezes lá na outra ponta, na ponta direita, como ele costuma fazer muitas vezes, e aí a área ficava vazia de novo. Teve uma chegada, cara, no primeiro tempo, eu acho que ainda foi, eu não lembro de quem agora, se foi do Bellingham, eu sei que foi uma bola que o Vinícius tava no lado do campo ali, na lateral, fazendo bem a ponta mesmo, como se fosse um ala pela esquerda. E aí ele dá essa bola lá na área, que tinha alguém chegando, só que essa pessoa, cara, acho que era o Brahim mesmo, ficou sozinho na área. Não tinha mais ninguém lá. Então, assim, o que acontece? O Real Madrid ele tem esse problema de falta alguém na área. E eu tinha dito que o Mbappé prejudicava porque ele não fazia esse próprio papel. E os outros jogadores, claro, estavam ocupados, né, fazendo os seus próprios papéis. E isso acabava prejudicando o jogo do Real Madrid. Inclusive, no último jogo, depois que o Mbappé saiu, tem uma jogada do Vinícius em que ele ataca esse espaço logo depois que o Mbappé saiu. Não sei se é porque ele se sente mais livre, se é porque quando o Mbappé tá em campo ele entende que aquele é o lugar do Mbappé e ele não quer tomar o lugar do Mbappé, que o Vinícius é um jogador muito solidário, isso a gente sabe. Então, eu dizia, né, que quando o Vinícius é o referente do ataque, ele pode até começar jogando pelo lado, que é a posição natural dele, só que ele vai atacar aquele espaço, ele vai ir pro meio. E hoje, nos dois gols, ele começa a jogada pelo lado, se não é ele que começa, pelo menos ele tá ali pelo lado pra continuar a jogada e depois puxar pro meio, mas teve algumas outras vezes que ele estava no meio, que ele chegou pelo meio e que ele puxou pro meio também, deixou alguns companheiros na cara do gol e que perderam a oportunidade. Teve uma vez que eu acho que foi o Bellingham, teve outra vez que foi o Mastantuono. Então, o Vinícius Júnior é um cara que produz muito quando ele é referência. E é aquela lenda que o pessoal, aliás, que a gente chamava de lenda, né? Que era Mbappé e Vinícius Júnior não conseguem jogar juntos. E a gente achou que era lenda, que o Mbappé ia se acostumar, que ele já estava acostumado a jogar de centroavante no PSG e estava conseguindo entregar números mesmo assim. Pode ser que dê certo o Mbappé e Vinícius Júnior jogando juntos se o Mbappé se decidir a jogar de fato. Mas a verdade é que hoje eles não estão dando match dentro de campo. Às vezes no comecinho ali, quando o Mbappé começou a engrenar, eles até se entenderam um pouco. Mas agora nesses últimos tempos, cara, esse ano inteiro, o Real Madrid com o Mbappé joga mal. Vinícius com o Mbappé joga mal. E foi aquilo que a gente falou na última vez. Se você não joga bem com o Vinícius Júnior, o problema é mais seu do que do Vinícius. Porque o Vinícius foi um cara que já conseguiu jogar junto com Benzema, Bellingham, Rodrigo, com Mariano Dias, com Jovic, então com Rossello, entende? Com Brahim Dias, o Vinícius Júnior consegue jogar super bem. Então o Mbappé é o único cara realmente que o Vinícius Júnior não conseguiu se encaixar, se é que foi ele que não conseguiu. Então, de fato, pode ser que o problema seja o Mbappé e é bom a gente começar a cogitar seriamente essa possibilidade, tá? Acho que é hora da gente começar a encarar os fatos, né, pessoal? Depois dos últimos vídeos que eu mostrei pra vocês lá naquele vídeo sobre o Mbappé, que tá aí no canal, vocês podem verificar lá no canal do YouTube. Eu acho que a coisa vai por esse lado mesmo. Eu nunca achei que eu diria isso, mas eu acho que o Mbappé não fica tantos anos a mais no Real Madrid. Mas vamos reagir ao jogo aqui, aí a gente comenta mais, depois eu tenho umas coisinhas a mais pra falar do senhor Mbappé. Vamos agora pro que foi o jogo. Vamos começar aqui, como sempre, pelas escalações. Vamos lá, espanhol que formou com Dimitrovic, El Hilali, esse cara aí aqui que foi o principal combatente, né, do Vinícius Júnior. Calero, Cabrera, Romero, Urco, nossa. O irmão da Esther Expósito jogou no espanhol contra o Real Madrid hoje. A Esther Expósito jogou contra o Real Madrid hoje, porque ela raptou o Mbappé. Se bem que ela jogou a favor, né? Então o irmão dela jogou contra, então eles jogaram em times opostos. E a Esther Expósito fez o favor de levar o Mbappé para bem longe e deixar o Real Madrid jogar. Sanches, Terrats, Dolan e Fernandes. O Real Madrid formou com Lunin no gol. Boas defesas hoje.
Trent Alexander-Arnold. Eu não lembro o motivo do cartão dele, mas hoje o Real Madrid jogou muito na bola parada. O primeiro tempo mesmo foi repleto de escanteios, de cobrança de falta. E o Arnold sempre tentando. Os companheiros que não souberam aproveitar, mas muito bem hoje o Alexander-Arnold nas bolas paradas. Rudiger, Haasen, boa partida do Haasen hoje. Tomou alguns dribles sim, mas em muitos momentos fez uma ótima antecipação, leitura de espaços, conseguiu sair jogando. Gostei da partida do Haasen hoje. E o nosso soldado de vidro, Ferland Mendy. Cara, o Mendy, ele é muito bom defensor. O próprio Lamine Yamal, na primeira temporada, acho que foi na primeira temporada completa dele como profissional, o Lamine Yamal mencionou que o melhor defensor com o qual ele já jogou, ou seja, que ele já enfrentou, era o Mendy. E muita gente dava risada do Mendy antes, mas acho que foi nesse momento que muita gente viu o quanto que esse cara é um tanque. O problema é que é de vidro, cara. Quantos jogos que ele jogou seguido? Ele voltou contra o Bayern, depois teve mais um jogo depois do Bayern, né? Em que ele não foi titular, se eu não me engano, jogou Carreiras de novo. E aí agora ele volta ao time titular e ele sai, aos 20 minutos? Saiu bem cedo, cara. Eu me lembro que o Mendy saiu bem cedo, vamos ver aqui. 14 minutos, velho. Então, o que tá marcando 20 aqui, essa bagaça? Enfim. Pitart, Tchouaméni, Thiago Pitart, ainda com alguns enrios bestas, mas outras jogadas boas. É só dar tempo pro menino, deixar ele pegar experiência, mesmo em jogos que ele tenha menor responsabilidade, claro, não vai colocar o cara de titular contra o Bayern. Tchouaméni, em muitos momentos bem hoje, ótimas recuperações, antecipações também, defensivamente ótimo. Na construção, ele é aquele famoso velho brucutu. Um abraço aí pro tio Chico Madrid lá do Twitter. Esse é o nosso brucutu, que não sabe sair jogando, tem péssimo trato com a bola, mas o cara defende bem, isso é inegável. Valverde, depois no highlights ele aparece fazendo a jogada pro primeiro gol do Vinícius, isso no segundo tempo, mas no primeiro tempo eu esperava mais dele. Talvez porque ele ficou muito espetado aqui pela direita, só que ele se moveu bastante também no primeiro tempo. Pegou pouco na bola e não foi muito eficaz no que fez no primeiro tempo. Jude Bellingham, com dribles, chegadas e tudo mais, ótimo, tá voltando a pegar o ritmo. Mas eu quero o Bellingham, cara. Eu quero que o Bellingham jogue no Real Madrid igual que ele jogou e fazendo a função que ele fez na final da Eurocopa de 2024 contra a Espanha. Mano, aquele cara amassou todo mundo. Ele é o que merecia mesmo aquele título. Ele e o Palmer. Que o Palmer tava naquela fase muito decisiva dele. Foi reservaço assim a Euro inteira por culpa do Southgate. Entrou na final, se eu não me engano, nem tinha entrado ainda na Euro. Entrou na final e meteu um gol com pouco tempo de jogo. Saiu comemorando assim gelado. Então, pra mim, Bellingham e Palmer mereciam aquela Euro. Mas fiquei feliz também pelo Carvajal na época, ter ganho e tal. No fim deu merda porque o Vinícius Júnior perdeu a bola de ouro, né? E se a Inglaterra ganhasse, provavelmente o Bellingham ia ganhar a bola de ouro. Mas seria mais justo do que o Rodri naquela temporada. Brahim Dias e Vinícius Júnior. Brahim Dias errou bastante hoje, cara. Ele tava se sacrificando muito, como eu disse. Porque na formação, acho que do SofaScore, tá um 4-4-2, com o Brahim Dias aqui, junto com o Vinícius na frente. Só que ele tava indo muito pra trás, tava recuando bastante. Tinha que ir pra trás, marcar, ajudar a criar, chegar no ataque. Então, ele acabou tendo meio que uma sobrecarga de funções aí no jogo. E pra mim, acabou não executando tão bem. Vamos lá. Substituições aqui, né? Técnico, Manolo Gonçalves, do Espanhol, claro. Entraram aqui aos 61, Piquel e Roca. E entraram aos 73, Jofre Carreiras, Kike Garcia e Peremilha, sei lá. Da parte do Real Madrid, treinador Álvaro Arbeloa. Entraram aqui aos 14, Fran Garcia. Carreiras não só não entrou, como fez carinha de deboche. Depois a gente vai ver umas notícias aí sobre o vestiário. Entrou aos 53, Gonçalo Garcia. No lugar de quem que ele entrou mesmo? Só não estava assistindo. Do Brahim, né? Entrou também aos 53 o Franco Mastantuono, no lugar do Pitart, pode ser? E entraram, né, aos 84 os meio-campista César Palacios, menino aí da base também no Real Madrid. E entrou o Camavinga, recebendo aí mais uma oportunidade o Camavinga. O Trent jogou tudo hoje, né? Não entrou o Carvajal, até porque o Carvajal saiu a notícia que ele se lesionou. Ainda bem que ele não vai estar mais lá no banco fazendo caras e bocas, né? Enfim, vamos para o jogo, pessoal. Vinícius Júnior dá show, anota golaços e Real Madrid vence o Espanhol em La Liga. Melhores momentos. Vamos nessa, vamos pro jogo. Árbitro Rio Manzano, ele foi um dos protagonistas hoje também. Esse árbitro é horrível, cara. Ele é horrível. Torcida do Real Madrid reclama dele. Torcida do Barcelona reclama dele. Torcida do Atlético de Madrid reclama dele. Todo mundo reclama desse cara. O que ele tá fazendo ainda na primeira divisão? Começa o jogo. Opa! Bom,
Eu elogiei o Haaland e já começa o vídeo com ele tomando uma caneta, né? Sorte que os caras finalizaram mal. Não, mas o Haaland teve outras ações hoje que ele participou bem, se antecipou, interceptou. Vocês vão ver. Eu não sei se vai colocar também nos highlights, né? Mas ao vivo, no primeiro tempo, foi bem ele. É minha defesa do Real Madrid. E aí, enfim, eu tive que fazer um negócio no segundo tempo. Quando acaba esse jogo no intervalo 0 a 0, eu falei, mano, isso aqui é o típico jogo que o Real Madrid perde, velho. E aí, Vinícius, muito vaiado, sempre que pegava na bola. Epa. Bola sobrou de novo. Oh, olha o Bellingham, olha o Bellingham. Olha o Bellingham. É isso, cara. Se não desviava, tinha endereço, cara. Belo chute. Isso aqui foi aos 7 minutos e foi uma bela chegada do Real Madrid. Um bom chute do Vinícius. Era pra ter. Se não tivesse o azar de ter o zagueiro aqui, pelo menos ia dentro do gol, né? Aí ia ficar à mercê do goleiro pegar ou não. Mas, cara, eu não sei se vai mostrar, o quanto vai mostrar aqui nos highlights. Mas o Vinícius Júnior no primeiro tempo, ele errou bastante coisa. Bastante coisa. Eu até falei bem assim. Ih, saiu uma notícia hoje que ele terminou com a senhora Virgínia. Deve estar com a mente lá naqueles lugares, né? Porque ele discutiu hoje com o jogador, fez uma falta besta, tomou um amarelo besta, discutiu com o juiz. Então eu falei, cara, hoje o Vinícius não tá com cabeça pra jogar. Hoje não vai ser um jogo bom dele, não vai ser hoje que ele vai resolver. Talvez o Arbeloa ou alguém deu uma conversada com ele no intervalo, ou ele mesmo se automotivou, que deu essa virada de chave. Mas assim, eu assistindo o primeiro tempo, eu falei, mano, não é um bom Vinícius. E aí, não pude assistir o segundo tempo, vou ver os highlights e o cara fez 2 golaços. Ó, 24 minutos já tava o Fran Gracinha, né, que entrou aos 14 minutos. Mano, olha isso. Aqui o Vinícius já tinha. O Vinícius já tinha um cartão amarelo. Quer ver? Vamos ver se ele marca aqui no. Coisa. Aqui, ó. Vinícius, aos 23. Foi logo antes dessa falta. O Vinícius recebe um cartão amarelo. É porque ele meio que derruba um jogador num contra-ataque, uma parada assim. Só que logo no comecinho do jogo, os caras já tinham feito 2 faltas nele. O juiz não tinha meio que nem apitado falta. O Vinícius falava, ó, segunda já. Se eu não me engano, era o próprio Hilali ali. Mas, cara, aqui o jogador toma cartão vermelho. Viagem total do Rio Mansano. Nem na hora que passou a jogada em si ao vivo, eu achei que era por vermelho. Nem na hora do replay que vai passar agora. Isso aqui não é por vermelho nunca, pô. Deve ter achado que o Hilali pisou no Vinícius, né? Com a trava da chuteira, alguma coisa assim, porque não faz sentido nenhum. Foi pro VAR e aí não encontrou nada que justifique o vermelho e fez o certo, né? Tirou o vermelho e vai tomar só o amarelo. Parece que ele ficou tentando se justificar ali pra não tentar nenhum amarelo, mas ué, é discutível mesmo, é debatível se era pra amarelo ou não. Enfim. Exposto. Eu falo, mano, quando cada chegada dessas assim, Real Madrid 0 a 0 com dificuldade, tá, de chegar na área, eu falava, esse jogo tá perigoso pro Real Madrid. Ó, mais um escanteio, até aqui no jogo, as melhores jogadas pro Real Madrid tinham sido na bola parada. Enquanto que o espanhol teve aquelas chegadas que a gente já viu ali, e algumas outras que levou perigo também, o Real Madrid não teve nenhuma chegada clara assim, velho. Só aquela do Vinícius no começo e depois só escanteio e falta. Tava dando medo de assistir, velho. Passou por todo mundo aqui. Rudiger tava impedido. Bellingham atrapalhou o Rudiger. Não foi dessa vez, Valverde. Mais uma bola parada. Ficou pedindo escanteio ali, mas claramente não tocou no goleiro. Não. Não tocou. Ó o erro, cara. Mais uma chegada aí do espanhol. Tô confundindo com a Real Sociedade pelo uniforme. Não foi dessa vez, turma. Reflexo puro, velho. Foi uma defesa feia. Foi feia demais pra ter sido uma defesa de Courtois. Mas foi uma defesa importante. E salvou aí o Real Madrid. Porque se toma esse gol, cara, todo mundo já sabe o que ia acontecer nesse jogo, velho. Vocês concordam comigo? Vocês me bancam, velho? Até aqui, até esse ponto, esse aqui é o clássico jogo que o Real Madrid ia tomar um gol ali, velho. De bobeira e não ia conseguir fazer nenhum. Ou ia fazer um gol cagado e ia ficar no empate, precisando dos 3 pontos. Ou, mano, ia tomar um gol no finalzinho. Esse aqui era, mano, era um clássico jogo desse tipo. Ainda bem que o Vinícius se automotivou no intervalo. E aí na volta aconteceu isso aqui que a gente vai ver agora. Valverde já aparecendo. Sendo importante, porque no primeiro tempo foi bem apagado. Vinícius. Pra Gonçalo. É pra onde, meus zagueirões? Vinícius Júnior aproveitou para aposentar 2 zagueiros do espanhol.
Deu uma sarrada na torcida. Lembrando que a torcida do Espanhol tava vaiando o Vinícius toda vez que ele pegava na bola. Geralmente acontece isso com o Vinícius mesmo em qualquer estádio da Espanha, torcida visitante. Esse pivô que o Gonçalo Garcia fez, o número 10, a Tortuga, o Donatello, seria capaz de fazer? Capaz até seria, né? No sentido de ter o potencial para isso, que é uma coisa em teoria bem simples. Mas ele faria isso? Ele teria não só a solidariedade, mas a inteligência para isso, porque ele tá bem burrinho nos últimos tempos. Cara, na verdade, essa jogada chega a acontecer com o Mbappé em campo. O Mbappé tá aqui, ó, atrás do juiz. O Mbappé é esse cara aqui, ó. Se isso acontece com o Mbappé em campo. Vocês estão entendendo? Esse é o nível. O Vinícius, quando quer, joga muito. Sem o Mbappé em campo, ele é o protagonista e ele sabe decidir. É só ele ter vontade que ele joga muito. Opa. Opa. Boa, Lulinho. Ó a tabelinha que eu falei pra vocês, velho. Ó a tabelinha que eu falei pra vocês. Tá acontecendo, chat. O Arbeloa tá vendo meus vídeos, mano. Um golaço do Vinícius, velho. Assistência do menino Belly. Mas Tantuono tem... Ó lá. O cara que tava vaiando ele, ó. Agora não teve jeito. É muito bom a cara dele, tipo... Tenho que admitir, não tenho o que fazer. E é isso, cara. Assim que o Vinícius Júnior vai conquistando todo mundo, velho. Com habilidade. O bicho é bom mesmo, olha isso. Baita passe de calcanhar do Bellingham. E aí o Vinícius Júnior bate aí com o peito do pé. E aí ela foi lá onde dorme a coruja. Sem chance pro goleirão. Não. Ainda... Tanto é que até deu uma encostada, mas não tinha o que fazer. É... O torcedor teve que admitir, né, velho? Admita. Mais uma boa do Ninho. E como eu disse, tá acontecendo o toquinho, né, cara? Triangulação e tal. Passe curto pra chegar na área, que eu tanto falei no último vídeo. Eu acho que o Arbeloa tá vendo meus vídeos, então eu fico feliz em estar contribuindo pro time que eu gosto na Europa, que pra mim é um time mais grande do mundo. Pra mim, muita gente, a gente pensa igual. E é muito bom pra mim poder contribuir com isso. Arbeloa, se você estiver vendo isso, parabéns. Foi muito bom o jogo. Continua assim, faz o time investir nisso e manda o Mbappé pra casa do caralho. E na coletiva, pra ficar bem claro. Vinícius recebeu um presentaço ali. E aí vai Vinícius, vai Vinícius. Mastantuono. Era pra ter chutado mais alto. Mastantuono que tá precisando entregar mais pelo Real Madrid, hein? E aí, velho, só dá Vinícius. O cara virou o Pelé no auge, mano. Como é boa a vida sem Mbappé, cara. Olha o que vira o Vinícius, velho. Como é boa a vida sem Mbappé, mano. Mais um contra-ataque pro Real Madrid. Mastantuono na bola. Mostra a tua, Mastantuono. Ó a velocidade do bicho. Deu um passe bom. E Bellingham não finalizou das melhores maneiras. Podia tentar dar uma driblada ali, mas talvez já tá sem físico, né, velho? Sem estamina. 94 minutos. E aí, não há tempo para mais nada. Vamos ver como é que ficou aqui a tabela. Barcelona com 88 pontos, cara. Real Madrid com 77. 34 jogos, são 38, então tem 4 jogos por jogar. Se o Barcelona, porventura, perde os 4, o Real Madrid ainda pode ganhar 12 pontos, né? Se o Real Madrid, porventura, ganhar, né, os 4 que sobram, soma 12 pontos e passaria o Barcelona. O primeiro passo para isso, o primeiro time que o Real Madrid tem que ganhar se quiser fazer isso, é o Barcelona. E vai ser no dia 10/5, que dia da semana é isso? Deixa eu ver aqui no calendário. Dia 10/5, próximo domingo, velho. Próximo domingo às 16 horas. Vai ser o primeiro aí desafio do Real Madrid se ele quiser porventura vencer essa liga. Mas pessoal, é isso. O Mbappé joga, aliás, o Real Madrid joga bem melhor sem o Mbappé, isso já ficou claro, não é casualidade. Quando o Mbappé saiu lesionado, o Real Madrid, que vinha de empates e derrotas, começou uma sequência absurda de vitórias, aquela contra o Benfica. Eu acho que foi contra o City também, né, cara? Primeiro passou o Benfica, depois passou o City. O Mbappé volta mais ou menos naquela época ali do jogo da volta contra o City. Ou então ele volta no jogo da ida e depois no jogo da volta já é titular, alguma coisa assim. Mas aí foi essa coisa. Aí o Mbappé retorna. O Real Madrid começa a ter dificuldades, empates, derrotas, muito empate besta em liga, muita derrota besta em liga. E o Mbappé sai de cena. O que acontece? Vitória.
vitória. É sempre assim. Então, isso que me deixa esperançoso nessa reta final de temporada. Só que aí tem que acontecer alguma zica do lado do Barcelona pra eles perderem todos os jogos, né? Eles não vão ser campeões. Eu acho, né? Que não tem como eles serem campeões. A não ser eles ganharem do Real Madrid, já são campeões em cima do Real Madrid. E é o tipo de chacoalhão que o Florentino Pérez precisa tomar na cara para ele entender que ele precisa tomar umas decisões melhores pro Real Madrid, planteamento de elenco, pensar no time inteiro e não só nas estrelas, como era desde a época do Luxemburgo. O Luxemburgo se deu mal no Real Madrid por causa disso, né? Mas enfim, domingo que vem a gente vai estar aqui com certeza para falar de Barcelona e Real Madrid, esse é o clássico. Ao longo da semana eu pretendo fazer alguns vídeos aí sobre o Mbappé no Real Madrid, sobre o Mourinho no Real Madrid agora, que é o cotado para assumir. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe sua opinião aqui nos comentários. O que você acha desse Real Madrid? E vejo você no próximo vídeo. Falou!